Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Hoje quero trazer uma palavra de fé para você sobre a vida cristã, né? Vida de oração, na verdade, a vida de oração e a vida cristã, né? Qual que é o lugar da oração na vida cristã, né? Oração é para a vida cristã como aquilo que a respiração é para a vida física. Amado, para nós termos comunhão com Deus, nós precisamos falar com Ele. E é através da oração que nós falamos com o Senhor. Vamos abrir um trechinho, né, da palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5,17. É uma frase. O apóstolo Paulo fala para a gente assim, ó: orai sem cessar. Quando uma criança, ela quer falar, né, aos seus pais a necessidade que ela tem, ela fala através de gestos, ela fala através das suas emoções, né? Ela fala através de mímica, e quando ela já sabe falar, ela conversa, e a gente vai criando um relacionamento, né, de carinho, de afeto, né? E a gente vai criando esse relacionamento, e a oração é isso. A oração para a vida cristã é aquilo que a respiração é para a vida física. O Senhor Jesus diz que é necessário orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18:1. Né? Nós devemos orar, né? Devemos viver numa atitude de constante oração, visto que não podemos estar sempre de joelhos ou em qualquer outra posição para orar. Né? Sei que o ideal é a gente estar ali numa posição de reverência, numa posição de reconhecimento, de honra, de soberania do Senhor, entender que Ele é Senhor das nossas vidas, né? Às vezes conseguir encurvar o rosto, dobrar os seus joelhos, mas também podemos orar em qualquer lugar. Eu posso orar dentro do ônibus, eu posso orar no meu trabalho, eu posso orar caminhando para tomar uma decisão numa sala, né? Eu posso orar num corredor. Às vezes um atleta pode orar num corredor de um ginásio, de um estádio. Quantas vezes o meu filho vai para um jogo, termina a preleção ali, né? Antes eu falo: filho, né? Hoje eu posso fazer isso, porque a gente pode frequentar o lugar ali. Aí eu vou para um cantinho e oro com ele. Mas daqui a algum tempo, que não pode mais, né, porque não é mais criancinha, orar antes do jogo, orar ao sair de casa, orar no caminho do jogo, e depois eu vou ter que orar no dia anterior, porque vai concentrar, né, e orar no dia anterior. Uma vida de oração, sabe? Não há uma posição correta para orarmos, mas temos que ter uma atitude de contrição, confiança e dependência de Deus, sempre disposto, assim como Jesus, nós, né, devemos nos conformarmos com a vontade de Deus. Lá em Lucas 22, quando ele fala assim, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, ó Pai. Passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Muitas vezes a gente não é a vontade de Deus que a gente quer, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável, sabe? Com uma disposição da mente. Como se manifesta essa atitude de constante oração? Uma disposição da nossa mente ou do nosso coração, que dá cor a todos os nossos pensamentos e ações. Todos nós temos uma pessoa muito querida. Se amamos profundamente, né, o nosso amor nos leva a pensar sempre nela. Falando, eu amo você, eu estou pensando em você, eu penso em você. Eu sei que cada um é diferente, né? Tem pessoas que demonstram amor de um jeito. Tem até o livro aí, As 5 Linguagens do Amor, né? Vários jeitos, afeto, presentes, atenção, tempo de qualidade, né? E assim por diante.
essa atitude de oração, ela é suficiente para cultivarmos uma vida espiritual na nossa vida? Somente ter uma atitude, pensar sempre? Não, né? Eu posso pensar sempre, mas não fazer nada. Ela é importante, mas nós devemos ter atitudes também. Tempo a sós, tempo de qualidade, né? Um lugar de oração, né? Que ajuda a manter a nossa vida espiritual. Pode ser uma sala, pode ser um quarto, pode ser a igreja. Eu gosto de estar na igreja e orar na igreja, frequentar a igreja. Para alguns é o carro, que é o momento mais, às vezes tem uma casa, né, cheia de crianças, cheia de coisa. Às vezes o momento que ele sai de casa, ou que ela sai de casa, o carro é o lugar tranquilo para falar com Deus, para ele falar com Deus. Qual deve ser a nossa posição? Qual deve ser a nossa atitude? Quais são os principais fatores dessa vida, desse momento de oração? Quais são? A importância desse processo. Adoração. Na oração eu preciso adorar ao Senhor. Adorar a esse Deus. Eu preciso ter ações de graças. Então, além de elevar nomes ao Senhor, expressar o senhorio do Senhor, adorá-lo, né? Cantar louvores a eles, ações de graças e louvor, louvar a Deus. Posso louvar a Deus por N coisa, pela minha salvação, louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida, louvar a Deus pela sua direção, louvar a Deus pela nossa família, louvar a Deus pela saúde, louvar a Deus pelo que Ele louvar a Deus pela sua bondade, louvar a Deus pela sua fidelidade, louvar a Deus pelo seu amor, louvar ao Senhor. Eu posso também, né, manifestar a minha comunhão. Senhor, o prazer, a alegria de estar na presença de Deus, né? Fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, o meu companheirismo. Posso também apresentar a minha súplica, a minha petição. A gente tem aqui na frente, né, os cálices aqui de pedido e de gratidão. Ser grato ao Senhor. E o que nós temos feito também toda semana aqui no momento de oração, interceder pelos povos, interceder pelas nações, interceder pelos missionários, interceder pela igreja, sabe? Interceder. Na oração devemos ouvir da mesma forma como falamos com Deus. Devemos guardar tempo após a oração para ouvir Deus falar. Deus pode falar naquele momento, Deus pode falar no louvor, Deus pode falar ao final, Deus pode não falar nada, né? Mas estar presente naquele lugar. Deus pode falar alguns dias depois, ou alguns momentos depois, sabe? Deus pode falar, ou depois de um acontecimento, aí você lembra, olha, Deus tinha feito essa promessa, e essa promessa se tornou realidade na minha vida, sabe? A vida cristã é assim. A vida cristã, ela é espiritual. Deus comunica a pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador pessoal. Há uma relação existente entre a vida cristã e o pecado. O cristão andando na luz, por desejo ou por hábito, não pratica o pecado. Olha esse trecho aqui, 1 João 3, 8 e 9. 1 João 3, 8 e 9. A primeira carta, né, do apóstolo João, não o Evangelho, 3, 8 e 9. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele.
logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Aquele que vive a vida cristã verdadeira se afasta do pecado, aparta de toda espécie de mal, diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, e apresenta, ao serviço do bem, se recusando a fazer qualquer compromisso com o pecado ou com Satanás. Sabe? Quando há alguma dúvida, Satanás age muito na dúvida. Não devemos praticar nada que nós estamos em dúvida. Primeiro ore, peça a Deus, estude a palavra, estude as escrituras. Deus revela a sua vontade. Olha lá, Romanos 14, 23, Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve fazer, ou que você deve comer, será culpado se comer, pois vai contra as condições. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. No sentido de eu não sei, eu estou na dúvida. Será que isso é certo ou não é? Vou lá e faço sem orar, sem pedir direção de Deus, sem pedir a vontade de Deus. É lógico que eu vou pecar. O próprio livro de Provérbios fala: peca quem é precipitado. Não se precipite. Peça a Deus direção. Qual que é o objetivo da vida cristã? O objetivo da vida cristã é glorificar a Deus em todas as fases da nossa vida. Todas as fases. 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios 6, verso 20. Pois foram comprados ao alto preço, portanto, honrem a Deus com a sua vida. É honrar e glorificar a Deus com a nossa vida, sabe? Devemos honrar ao Senhor em tudo o que a gente fizer. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Como podemos glorificar a Deus? Cuidando da nossa vida, do nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, dedicando a nossa vida a executar a vontade de Deus, tendo práticas, hábitos, companhias, para a glória de Deus. Assim eu glorifico a Deus, sabe? A Bíblia dá princípios, regras, direção para a nossa vida, para que a nossa vida seja próspera e para que ela agrade a Deus, sabe? Mas então é difícil viver nesse mundo. É para isso que a palavra de Deus ela existe, para nos dar direção para viver nesse mundo, um mundo corrompido, e para que a gente possa ser luz e sal nessa terra, nesse mundo, sabe? É para isso que a palavra existe, para que você, querido e querida, seja sal da terra e luz do mundo, aonde você estiver. Amém? Deixa eu orar com você. Você foi abençoado por essa mensagem. Uma vida de oração, uma vida cristã que glorifica o nome de Deus. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, sobre aquele que nos assiste. E o Senhor, de maneira especial, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos. Abençoe, Senhor, a sua vida espiritual, a sua vida de comunhão, a sua vida, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus, eu te peço e te oro. Amém.